Veja os reforços que estão chegando ao Flamengo. Tu vai ficar sabendo nesse vídeo, tá? O Sampaoli já tá solicitando os refuerzos, né? Eu não sei se é assim que se pronuncia, tá? Meu espanhol é péssimo, mas está solicitando aí, o argentino já está solicitando e já tem um jogador, inclusive, um meio-campista na mira do Flamengo. Vou falar contigo sobre isso hoje. Vou falar também a respeito do que aconteceu com o Vinícius Júnior, não só sobre o que aconteceu, mas as medidas que já estão sendo tomadas, até pelo governo brasileiro, tá bom? Até os políticos estão se metendo nessa questão e estão exigindo ali providências, né, das autoridades espanholas. E aí tu pode concordar, tu pode discordar, né? Mas eu acho que pelo menos é um desrespeito que estava acontecendo com um jogador brasileiro lá na Espanha, o que vem acontecendo, né, há um tempo. Mas, caso tu não me conheça, deixa teu like, te inscreve, porque é muito importante. Eu acredito que tu não se inscreveu ainda, tá? Eu acredito que não se inscreveu. Cara, pra mim faz uma total diferença que tu se inscreva, tá? Pra ti pode até não fazer muito, mas pra mim vai fazer uma total diferença, então se inscreve aí, é muito importante. Primeira coisa que eu queria falar contigo é a respeito do Flamengo, tá? A seguinte matéria a respeito do Sampaoli saiu no GE, né, no Globo Esporte, e eu lerei aqui uma parcela para os senhores, mas se os senhores quiserem lerem ela em sua totalidade, podem acessar lá o Globo Esporte. Refuerzos, né? Refuerzos, não sei como se pronuncia. Acertado com Rossi e Luiz Araújo, o Flamengo quer mais 4 reforços para o meio do ano. No início do planejamento, Sampaoli, comissão técnica e departamento de futebol do clube chegaram a um consenso que o número ideal de reforços seria de 6, 6, né? Rossi e mais 5. Né? A lateral direita não é prioridade. O foco é meio campo. O Sampaoli quer 3 jogadores para o setor. Né? As principais exigências do Sampaoli é saber jogar bola e ser versátil. É uma exigência muito engraçada essa, né? Jogar bola, saber jogar bola. Mas ok. Continua a matéria. Há otimismo por Dela Cruz, né, do River Plate, e Pablo Roberto, né, que pertence ao Vila Nova e está emprestado ao Remo. Também está na mira. Porém, por ser uma aposta, o atleta pode ser um bônus e não entrar na conta do Rossi e mais 5. Outro foco é a contratação de um lateral esquerdo de peso, já que Felipe Luiz deve se aposentar no fim de 2023. Né, e aí você já vai comentar se é um bom número de reforços esse que o Sampaoli pediu, tá bom? E aí tem o Pablo Roberto, que não pode entrar nessa conta. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre o Pablo Roberto, é o vídeo anterior a esse. Você pode assistir algumas informações a respeito do Pablo Roberto, tá bom? Conheço o jogador, porque joga no meu time. Então, assim, tem esses reforços aí que estarão chegando, né? Então, mais 5 reforços. Aliás, falando em 5 reforços, saiu a notícia de que tem um reforço aí, né? O Flamengo está se encaminhando para acertar com o jogador. Tirando o Pablo Roberto, né? Que está em observação do clube. Mas, confere comigo a notícia que saiu, que é a seguinte, ó, o Flamengo está otimista pela contratação de Dela Cruz. O clube recebeu sinalização positiva do meia uruguaio e de seu staff. As negociações acontecem há algum tempo e se intensificaram no início de maio. Sampaoli quer muito a contratação do jogador do River, né? Sampaoli quer muito a contratação do meia uruguaio de La Cruz, tá bom? Do River Plate. E aí, eu vou te perguntar o seguinte, torcedor do Flamengo, o que tu acha da contratação? Uma boa contratação, uma má contratação? A diretoria tá pecando? Não, agora o Marcos Braz acertou, vai ouvir aí o Sampaoli, vai atrás do Dela Cruz, que é um bom meia, e é isso que no final das contas o Flamengo precisa, meio campistas. É isso? Deixa nos comentários, eu quero saber. E depois dos episódios lamentáveis ocorridos lá na Espanha, né, contra a humanidade em si, né, mas focados ali no Vinícius Júnior, né, em qual estádio entoava cânticos racistas para o jogador, né, aconteceu que nós tivemos o desabafo do Vinícius Júnior, né, você saberá aqui, mas também o governo brasileiro decidiu se posicionar, tá, por ordem do presidente do Brasil, o Ministério da Igualdade Racial, que talvez você não soubesse que existia, eu não sabia que existia, mas existe um Ministério da Igualdade Racial, vai notificar as autoridades públicas da Espanha, exigindo explicações e providências sobre os casos, né, de racismo contra Vinícius Júnior. Né, vai notificar as autoridades públicas da Espanha. Tá? O Ministério de Igualdade Racial vai notificar as autoridades públicas da Espanha, exigindo explicações e providências. E aí, quais as providências, né, que a justiça espanhola pode tomar? Quais seriam, né, cabíveis ali, na tua opinião? Quais medidas você acha essas medidas precisam ser tomadas e elas têm que ser contundentes? Mas tu tens ideia de alguma que possa ser, né, partindo ali da
da parte pública da Espanha, né, do governo da Espanha, o que eles poderiam atuar nesse caso. Nós sabemos que aqui no Brasil, né, daria prisão, enfim, esses casos de racismo, mas a gente tem que ver como é lá na Espanha, né, porque eu quero fazer um adendo com vocês, que é o seguinte: quando você pega, por exemplo, as publicações a respeito desse caso, brasileiras e inglesas, por exemplo, né, você vai nos portais de notícia inglesa, claro que tem aqueles gatos pingados que vão falar, ah, não, Vinícius Júnior provocou, mas a maioria, né, vê lá e fala, é um absurdo isso que está acontecendo na Espanha, né, os ingleses. É um absurdo que está acontecendo na Espanha, como pode isso, a liga permitir, ser conivente, já teria que ter uma punição, isso não pode continuar ocorrendo, é um absurdo, que mal eles fazem ao Vinícius Júnior, né, como eles fazem mal. E aí você pega os portais espanhóis, não todos, tá? Você pega os portais, e eu tô falando das pessoas que acompanham, tá? Dos comentários, não tô falando do portal em si, não tô falando que o portal toma posicionamento. Mas dos espanhóis, claro que tem alguns que falam, não, é um absurdo o que está acontecendo com o Vinícius Júnior, né? Madridistas também falam. Mas é uma enxurrada de comentários que às vezes a gente pensa, cara, será que isso é tão normal lá? Como eles conseguiram normalizar um estádio inteiro chamando um jogador de macaco? Como é que pode? E aí você olha, né, lá e fica embasbacado, porque alguns poucos defendem, mas a maioria fala, ah, né, quer provocar, como chora esse jogador, é um chorão, ele que saia da liga se ele não gostar, em vez de ficar criticando. Você pensa, meu Deus, alguma coisa está errada com o povo espanhol, alguma coisa está errada com o povo espanhol. E é uma coisa que o Vinícius Júnior disse, né? E eu vou até falar com vocês, comentar brevemente. Porque enquanto o presidente da La Liga, ele falava, né, que marcou reunião para conversar com o Vinícius Júnior, falar o que poderia ser feito, mas não, as pessoas não tinham que acreditar em tudo que falavam aí. O Vinícius Júnior até fala, né? Você pode até ignorar, mas a visão do mundo sobre a sua liga, sobre o seu campeonato, ela está abalada. Né? E isso você pode até querer ignorar, mas você sabe que está abalado, né? Por conta que não faz nada. Parece que é, de certa forma, conivente. Parece-me que é conivente. Mas enfim, o que vocês acham a respeito disso, né? E continuando aqui, ó, o Vini, ele fala mais, né? Ele fala o seguinte, que não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira, que isso é normal na La Liga. A competição acha normal, a federação também e os adversários incentivam. Ele lamenta muito, né? O campeonato que já foi do Ronaldinho, do Cristiano Ronaldo, do Cristiano e do Messi, hoje é dos racistas. Uma nação linda, né, que acolheu ele e que ele ama, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país. Enfim, vocês sabem o que. Infelizmente, por tudo que acontece a cada semana, não tem como se defender, né? E ele concorda que ele é forte, ele vai seguir até os fins, até o fim, né, contra as pessoas que estão tomando essa atitude, mesmo que longe dali. Ou seja, ele deixa claro que, bom, se continuar assim, eu vou continuar essa luta, né? Essa luta que eu decidi travar, eu vou continuar obstinado contra os racistas, mas mesmo que longe daqui, ou seja, um claro comunicado de eu não vou desistir, mas se preciso for, eu vou sair desse país. Esse país e essa liga, não falo o país em si, mas a liga que não pune quem deveria ser punido, que é os racistas. Tá? E aí até o Carlo Ancelotti, né, que é o italiano, que ele escreveu a seguinte mensagem, tá? Depois no Instagram dele pro Vinícius Júnior. Veja o que o Carlo Ancelotti falou. Hoje foi um dia triste, né, onde um grupo de fãs mostrou a sua pior versão. E é hora de parar de falar e agir com força. O racismo não pode ter lugar nenhum no futebol e nem na sociedade. Não aí ele completa, não ao racismo em nenhum lugar. E aí, eu te falo o seguinte. O Ancelotti depois, né, quando ele foi ser entrevistado, a repórter queria falar a respeito do jogo e ele, não, eu não quero falar a respeito do jogo porque eu não acho que é o mais importante agora. Eu quero falar a respeito do que aconteceu, que é um estádio inteiro, em sua totalidade, entoando cânticos racistas para um jogador negro. E aí alguns podem falar, ah, mas o Vinícius Júnior provocou, fez ali a segunda divisão rebaixado. Aí você utiliza. E primeiro que brasileiro não tem moral nenhuma para falar sobre provocação, tá? Porque brasileiro idolatra, tá?
o Cristiano Ronaldo, que provocava, o Romário, que provocava, tá bom? E uma série de outros, o Neymar, que provoca também, tá? Aí acha lindo que o Messi falou lá, que mira bobo, que mira bobo. Só que quando é o Vinícius Júnior fazendo o 2 ali, né, que é rebaixado, aí não, aí não, aí não. Eles utilizam, né, eles utilizam uma provocação para expor o seu racismo, tá? Utilizam uma provocação para expor. Porque aí, na cabeça, né, de algumas pessoas loucas, isso justifica. Isso justifica a ação deletéria. Justificação deletéria. Enfim, pode ter certeza que não teria nenhum problema se o estádio estivesse chamando de fraco, de perninha, falar que o jogador perdeu, né? Meu amigo, tinha várias formas de zoar o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior perdeu ali aquele jogo, tá? Perdeu. O Real Madrid perdeu aquele jogo. Perdeu aquele jogo. O Real Madrid foi desclassificado, tá? O Real Madrid perdeu a semifinal da Champions, entendeu? Eles poderiam cantar sobre isso, eliminados. E aí, o que eles escolhem é a forma mais deletéria de provocar. Nem de provocar, mas de insultar o jogador. E insultar não só o jogador, tá? Insultar toda uma população. Enfim, e principalmente a população brasileira também. Continuando aqui, tá? O Valência, pelo menos, né? O Real Madrid decidiu se posicionar, deu uma nota oficial, falou que vai tomar as medidas cabíveis, vai ir ao Estado, à Justiça. E o Valência publicou a seguinte coisa, publicou uma nota falando: o Valência, abre aspas, banirá para sempre do estádio todos os torcedores que fizeram gestos racistas contra o Vinícius Júnior. O clube condena com veemência esse tipo de comportamento que não corresponde aos valores do time e de sua torcida, disse o Valência. E aí, né, vai banir. E logo em seguida, o Florentino Pérez, né, que é o presidente do Real Madrid, ele se reuniu com o Vinícius Júnior, tá, para dar apoio, entre aspas, né, ao jogador e informar que os passos que o clube está dando passos em sua defesa contra o racismo, tá? O Real Madrid afirma que irá até o fim para defender. Só que o que eu acho engraçado é que no vídeo que aparece do Vinícius Júnior se encontrando com o presidente do Real Madrid, câmeras ali para um lado e para o outro, batendo foto, aí eles entram na sala de reunião, aí os fotógrafos estão lá e toda hora é um flash na cara, a cada 5 segundos é um flash na cara, uma luz, enfim. Essa é a reunião para tratar sobre como combater o racismo e do que o Real Madrid irá tomar. Eu não acho que tenha problema em que eles se encontraram, apertaram a mão um do outro, estão ali e mostrem pra mídia que eles vão conversar. Agora, entrar na sala de reunião e ficar conversando em frente à imprensa, que vai ficar batendo foto, me parece muito mais marketing, tá? Parece muito mais que se eles não fizessem isso ia ficar feio pra eles do que realmente se importar. Mas claro, é o que me parece, no final das contas eu posso estar errado. E se tu não concordar comigo, tu pode deixar nos comentários. Enfim, esses são meus comentários no final das contas. Te vejo no próximo vídeo, deixa teu like, te inscreve que eu acredito que tu não é inscrito. Tchau.